a você. Seja bem-vindo ao Boa Noite 247, tudo bem? Boa noite, Guilherme. Prazer estar contigo aqui, te conhecer pessoalmente, virtualmente, assim. Obrigado pelo convite. Boa noite a toda a comunidade aí. Vamos lá falar um pouco sobre esses temas quentes do momento, né? Perfeito, perfeito. E bom, eu vou colocar aqui na tela um texto que você publicou no Brasil 247 hoje, que é um textaço, é um texto muito bom, muito completo, na verdade, sobre esses temas, né, que a gente estava introduzindo aqui. O nome é aqui, ó, deixa eu colocar aqui na nossa tela para nossa audiência também poder ver. Então, a gente tem aqui, ó, Brasil sob mira. E aí, esse texto, você fala o risco de um apagão estratégico e a guerra pela soberania total. E você aborda muitas coisas, né? Você está falando, por exemplo, como o Brasil é super dependente de tecnologias dos Estados Unidos, de Israel, em diversos campos, e não só isso, mas como as doutrinas da OTAN, dos Estados Unidos, Israel, enfim, estão completamente enraizadas nas nossas forças armadas, e como o Brasil praticamente hoje é refém. Então, a qualquer momento, a OTAN aperta ali um botão, você até fala isso no texto, né? Não precisa nem apertar nem vir aqui com bombas, nem entrar aqui com tanques, nem nada. Aperta um botãozinho ali e cria uma pane, né, no Brasil, porque praticamente todos os nossos sistemas estão dependentes dos estrangeiros, são sistemas que não são próprios, não são soberanos. E aí eu lembro, por exemplo, quando teve trocas de mensagens importantes lá no 8 de janeiro entre ministros e o pessoal falava, pô, mas tudo isso está sendo discutido por WhatsApp, enfim. A gente está totalmente dependente, né? Eu queria que você introduzisse um pouco do seu texto, o que te motivou a escrever e como as notícias de ontem para hoje também, porque é um texto muito grande, acho que você não deve ter começado a escrever de ontem para hoje, mas como as notícias de ontem para hoje também vieram muito a calhar, né? Com a OTAN agora ameaçando o Brasil por fazer negócio com a Rússia, enfim, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, mas já mostra como a gente está refém, né? Não, pois é, Guilherme. Eu comecei a pesquisar sobre isso foi quando começou o massacre na Palestina. E naquele momento já existia o clamor que o presidente Lula cortasse relações diplomáticas e comerciais com Israel. E é uma vontade de todos nós democratas, de todos nós humanistas, porque a gente estava vendo o que estava acontecendo ali, só que governos do mundo inteiro se negando a fazer. Alguns governos já fizeram depois, se não me engano, África do Sul e Colômbia cortaram relações de Venezuela, mas o Brasil é um país gigantesco. Você que esteve na China, inclusive, eu acompanhei muito dessa tua estada na China por aqui. Você sabe a dimensão do Brasil de fora, que o Brasil é um país gigantesco, um Brasil é um país riquíssimo. E o Brasil é um país poderoso. O fato é esse. Então, o que acontece? Eu comecei a pensar por que o Brasil realmente não cortava a relação comercial e diplomática com Israel. E eu lembro muito bem que acho que isso é um ponto fundamental, tá? Uma das grandes tragédias da Lava Jato, não, da indústria pesada, não foi somente no petróleo e gás, foi, por exemplo, durante a Lava Jato, a Odebrecht, né, que é a maior empresa pesada do Brasil, começou com um projeto que era o Odebrecht Defense, que era uma empresa de defesa, que era uma empresa privada, tá? Mas era um projeto soberano e que tinha vários projetos, inclusive com Gripen, entre outros, tá? A Mactron, que era uma das maiores empresas brasileiras de radar, ela foi adquirida nessa época pela Odebrecht Defense, que desenvolvia tecnologias soberanas junto com a África do Sul, com o BRICS. Então tinha projetos muito bacanas, inclusive para o Gripen. E o que aconteceu? Em 2016 teve o golpe de Estado. Um mês depois, se não me engano, preciso ver as datas, houve a venda da Odebrecht Defense para a Elbit System, que é uma empresa israelense. Ou seja, toda a tecnologia que estava sendo desenvolvida soberana na área de defesa foi vendida para uma empresa israelense. E como a gente sabe, as empresas israelenses e americanas de defesa, elas são como irmãs siamesas, elas funcionam, elas têm a mesma lógica, o mesmo mercado, elas provocam a mesma demanda para poder ter, né, produzir mais, ou seja, provocam as guerras juntos. E nesse cenário, assim, já tinha o caso do Civan, que foi a Raytheon, que é uma empresa americana, que também teve aquela fraude na década de 90, que foi um escândalo, tá? Porque eles realmente fraudaram toda a licitação, isso ficou provado por A mais B. E qual o cenário de hoje, Guilherme? Quando a gente fala de defesa, a gente está falando não somente de defesa, mas de segurança,
de vigilância, de cibernética, de sistemas de comunicação, de infraestrutura. E o fato é que todo sistema sensível hoje das forças de segurança brasileiras estão nas mãos de empresas israelenses e americanas. Ou seja, você não consegue hoje fazer com o Gripen, que é um projeto soberano de parceria com a Suécia, com transferência de tecnologia, você não consegue fazer com o Gripen um voo panorâmico em torno do Cristo Redentor, sem que Israel/Estados Unidos permitam, pois os sistemas de aviônico, sistemas de comunicação, todos eles pertencem a essas empresas. E isso não é só nas Forças Armadas, isso nas polícias, isso é na Força de Segurança Nacional. Todo o setor de segurança no Brasil depende desses sistemas, dessas empresas, tá? Então, assim, o que acontece? Num caso de conflito, foi o que você bem falou. Hoje você não precisa, para o Brasil, jogar um míssil, até porque o Brasil não tem capacidade militar de combater os Estados Unidos numa guerra direta quente, e isso não seria aceito na comunidade internacional, pelo menos por agora. Então você tem outros meios de dominação. Um dos meios de dominação é você provocar um apagão total no sistema de segurança nacional. Eu não estou falando só de segurança, tá, Guilherme? Eu estou falando de dados sensíveis de todo o governo. Existem muitos dados, assim, do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento, assim, de tudo que é lugar, na mão dessas plataformas, na mão dessas empresas, tá? Que não são só de segurança, são as Big Techs também, que são empresas de dados, e que elas também dialogam, acabam que se tornam alguma coisa, a mesma coisa. Eu costumo falar que hoje você tem um complexo militar, civil-militar da guerra híbrida, que essas empresas de tecnologias, cada vez mais, elas estão dentro do Estado e cada vez mais elas coordenam a guerra, porque a guerra hoje ela é cibernética. A maior parte da guerra que a gente vê, ela se dá no campo cibernético, então, nas redes. Então, o que acontece? Nossa infraestrutura sensível de segurança, todas estão nas mãos desses caras. Então, assim, aí para piorar um pouco a situação, dentro das forças de segurança é onde a gente tem a maior base mais fiel do bolsonarismo, conservadora, onde as igrejas evangélicas têm uma entrada muito grande também. E daí você já vê também o papel de Israel, tá? E dos Estados Unidos. Tanto que você vê essa guerra cultural que a gente vive no Brasil hoje, tá? Em que hoje os patriotas de plantão estão assim se sentindo perdidos, porque eles não sabem o que fazer. Os bolsonaristas mais raiz continuam negando a própria pátria, mas os mais conscientes, se isso é possível, hoje estão vendo o que está acontecendo. Então, assim, qual é a proposta do texto? É mostrar o seguinte, que o Brasil precisa necessariamente de desenvolver infraestrutura no campo de defesa, de cibernética e de vigilância, porque os nossos dados, quando a gente fala em vigilância, que é um dos maiores debates hoje sobre inteligência artificial, o exemplo mais, para mim, mais visceral disso é que drones autônomos assassinam palestinos por reconhecimento facial. Não tem nenhum cara comandando, eles soltam o drone, com que eles têm ali um banco de dados, se alguma foto, alguma imagem parecer com alguém que supostamente seja do Hamas ou inimigo, o próprio drone dá um tiro e mata o cara. Então, para a gente ver o nível que nós chegamos hoje. Tá? Então, é um alerta. Esse texto, já escrevi outros textos sobre isso, tá? Em especial essa em relação por que o Brasil não tem essa quebra de parceria comercial diplomática com Israel, em especial, mas eu tenho batido bastante nessa tecla pela questão da tecnologia. O Brasil hoje não tem infraestrutura em tecnologia para ter uma soberania, de fato, da sua própria segurança nacional. E isso é muito grave. Perfeito. Acho que foi uma exposição muito boa para começar o tema. E só para tentar traduzir um pouco isso, né, para quem está assistindo a gente, né? Porque teve até um comentário, mas como assim, né? O Brasil não tem soberania. Até determinado momento, por exemplo, quando as nações ali estão num momento de normalidade, em que está todo mundo fingindo que se respeita, e que você também não está provocando ninguém, tá tudo certo. Então é fácil falar que é soberano quando você tá rezando a cartilha, por exemplo, dos Estados Unidos. Mas e aí, em algum determinado momento, vai chegar um impasse. Você vai dizer lá, olha, eu não concordo com você nisso. Então, por exemplo, eu não concordo com os Estados Unidos na questão da Palestina. É o que o Brasil tá fazendo agora. Olha, a gente discorda, a gente acha que é um genocídio, a gente não apoia isso. E aí, pode gerar algum tipo de retaliação. E a gente está vendo agora um exemplo concreto, não só o caso da Palestina, mas
A notícia que apareceu ontem, né? A gente pode até colocar aqui na tela, ó, a OTAN está ameaçando o Brasil com sanções por manter comércio com a Rússia. Então, assim, chega um momento em que, olha, legal, todo mundo é amiguinho, todo mundo gosta de brincar de ONU, de instituições multilaterais, de soberania. Aí chega um momento em que tá uma guerra entre Rússia e Ucrânia, que não tem absolutamente nada a ver com o Brasil. Aí o Brasil precisa de fertilizante, o Brasil compra fertilizante da Rússia, e aí a OTAN pode chegar e dizer, olha, não quero que você compre fertilizante da Rússia, porque senão vou te aplicar sanções. Hoje são sanções. Se em algum momento isso escalar, entrar numa guerra que, por exemplo, a OTAN entre diretamente nessa guerra aí contra a Rússia, envolva a China e o Brasil tem muita parceria com a China, enfim, qualquer contexto desse, esse nível de retaliação pode não ser mais sanções, mas é como você também diz no seu texto, eles podem apertar um botão e causar um colapso no Brasil. Derrubar servidores. Eu até dou um exemplo, eu já falei, eu gosto muito de conversar sobre esse tema, já trouxe outras pessoas aqui no 247 para falar sobre isso. Se eu não me engano, também o Iraporã já veio aqui. Enfim, já veio outras pessoas, e eu já usei um exemplo, por exemplo, da universidade, né? Eu estudei numa universidade pública, a Unesp, e o nosso e-mail, né? Todos os e-mails da Unesp são no domínio do Gmail, né? Do Google, uma empresa dos Estados Unidos, então @unesp.br é do Google. E aí, do nada, a Unesp comunicou a gente, olha, é o seguinte, vocês vão ter que tirar todas as coisas que vocês têm aí no seu Drive, no seu armazenamento online, deletar e-mails antigos, porque do nada o Google resolveu subir o preço da assinatura, a gente não consegue mais pagar, então todos os dados que eu tinha, eu sou um jornalista, tinha muito vídeo lá, material mesmo, que eu uso para fazer reportagem, eu tive que tirar. E aí, por quê? Porque a gente depende de uma decisão do Google. Uma canetada do Google e a universidade brasileira, os alunos brasileiros de universidades públicas do Brasil sofrem com isso. Então, assim, é esse o nível de dependência que a gente tem, né? Não, pois é, Guilherme. Olha só no meu caso, que interessante. Na UF também é do Google, o e-mail. E a minha pesquisa, eu estudo, no meu trabalho de pós-doutorado, eu estudo soberania informacional, guerra híbrida e operações psicológicas, voltados à geopolítica da tecnologia e da informação. Ou seja, eu trabalho diretamente, de forma crítica, a essas plataformas. E a minha pesquisa está dentro dessas nuvens, dessas plataformas, para você ver como que é incoerente, entendeu? Então a gente não tem soberania sobre a nossa própria produção acadêmica. Porque quando você compartilha no WhatsApp, ou qualquer lugar que seja, você não sabe se aquilo de alguma forma vai estar sendo vazado, você não sabe se uma inteligência artificial vai estar se apropriando da sua produção intelectual. A nossa produção intelectual, inclusive o Brasil, é bom falar isso, o Brasil é vanguarda em acesso aberto à ciência, tá? No mundo, o Brasil é vanguarda. A nossa ciência é para o povo, é para a sociedade, a gente faz ciências ao bem de todos, mas a questão é a seguinte: essas plataformas todas têm poder sobre esses dados nossos. E voltando um pouquinho para falar, Guilherme, em relação à questão do OTAN, olha que interessante, só para completar o que você falou do botão, para o pessoal entender, para o público. Vamos supor que tem uma guerra, tá? Um conflito entre... Não estou falando que vai acontecer, porque não vai, mas entre Brasil e Estados Unidos, ou uma guerra proxy entre, sei lá, Argentina e Brasil. Estou supondo, tá? Todo o sistema de comunicação, por exemplo, dos blindados brasileiros, com o comando, quem faz são softwares dessas empresas. Mesma coisa com os aviões, mesma coisa com a tropa, com a infantaria lá na frente, com a comunicação deles. Então, assim, um botão, você desmonta toda a máquina que nós temos de segurança nesse país. E para falar da OTAN, a OTAN é um tratado militar, de segurança, de defesa. Por que eles estão... E por que vem uma ameaça nesse momento no campo econômico ao Brasil? Por causa da Ucrânia. Porque, supostamente, a Rússia não quer parar a guerra com a Ucrânia. Então, assim, você começa a misturar perigosamente as coisas. Eu não estou falando que a OTAN vai fazer alguma coisa contra o Brasil, tá, gente? Militarmente. Mas você começa a misturar perigosamente as questões. E olha que interessante, Guilherme, eu tenho batido nessa tecla também. O Trump foi eleito falando que acabaria com a guerra na Ucrânia de um dia para o outro. Nesse meio período, ele negociou com Putin, voltou atrás, avançou e nada aconteceu. E chegou no momento, agora, em que ele ameaça diretamente a Rússia. O que aconteceu nesse meio tempo? Nesse meio tempo, Israel consolidou o massacre, o genocídio em Gaza, pegou boa parte da Cisjordânia, invadiu o Líbano, pegou boa parte da Síria,
destruiu quase todo o eixo da resistência, enquanto a mídia mundial falava do quê? Das verborragias do Trump e do Putin, de uma suposta negociação de paz. Ou seja, nunca houve intenção de se ter uma paz na Ucrânia. E o que é mais interessante, saiu uma notícia semana passada que o Trump falou que não manda mais dinheiro para a Ucrânia. Só que ele está obrigando a União Europeia a comprar armas americanas e israelenses para eles utilizarem na Ucrânia. Então, para você ver a que nível nós chegamos. Então, se a gente pensa pegar todo esse processo em que Israel utilizou do Trump para fazer esse diversionismo em relação a uma suposta paz na Ucrânia, que nunca ia dar certo, tá? E a gente está vendo agora que agora está confirmado que era tudo diversionismo. Se ele usou esse tempo inteiro para Israel fazer o que fez, se consolidar como o que parou Israel foi o Irã. Não bem o Irã. O Irã era a última fronteira antes de chegar em quem? Na China e na Rússia. Em especial na China. E ali eles tiveram que parar a gente vai um dia entender melhor. Não acredito que tenha sido por causa de bombardeios em Tel Aviv nem em Teherã. Eu acho que foi política mesmo e uma questão econômica mesmo que estava acontecendo ali. Mas para você ver como que funciona essa máquina de guerra, a guerra híbrida que hoje você tem no Brasil, ela está sendo travada em vários lugares do planeta. Tá? É a mesma guerra. Então a gente volta aqui ao Brasil. Por que a OTAN ameaça o Brasil? Com questão de tarifa comercial. Se a OTAN é um tratado bélico, de guerra, de defesa. Porque atende os interesses dos Estados Unidos nesse momento em desestabilizar o que vem sendo construído. Que em relação ao BRICS, em especial, isso eu queria chamar a atenção para uma coisa que está sendo um pouco debatida, tá? E em relação também à questão das plataformas, das Big Techs. Eu entendo, Guilherme e comunidade, que o Bolsonaro, nesse sentido, ele é uma desculpa. Hoje o Trump declarou que era política a questão, mas isso é diversionismo, porque na prática, para os interesses dos Estados Unidos, eles não precisam do Bolsonaro, porque o que eles precisam é eleger um Congresso, um legislativo que possa, através da bancada do like, a bancada da Bíblia, as bancadas da extrema-direita, consigam governar o país, fazendo com que uma figura do presidente seja de figuração. Então, assim, não é sobre Bolsonaro, é sobre o BRICS, é sobre a regulação das plataformas, tá? Em especial porque esses dados todos vão ser debatidos daqui para frente. Tudo que a gente está falando aqui vai ser debatido daqui para frente. Existe o interesse do governo em fazer, por exemplo, data centers soberanos, e outro tema que daria uma live, porque o governo vacila um pouco nisso também. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto, que essa reação do Trump é uma reação contra a soberania, contra o desenvolvimento do Brasil, em especial em relação à China. E eu quero botar aqui o ponto que, para mim, é mais sensível de todos, que foi a autorização dos estudos para a construção da ferrovia bioceânica, que vai ligar o Porto de Santos e o Porto de Pernambuco ao Porto no Peru. Na prática, essa ferrovia, ela muda toda a lógica, toda a infraestrutura logística das Américas com a Ásia. Isso tira um poder absurdo dos Estados Unidos, porque o Canal do Panamá vai passar a ser irrelevante. Porque tudo que for produzido na América Latina, obviamente que vai passar pela bioceânica e vai parar no Peru, e do Peru vai para a Ásia inteira. Então, assim, a autorização do estudo para isso é o que causa, ao meu ver, maior pânico aos Estados Unidos, porque eles estão realmente perdendo a hegemonia sobre o quintal que eles sempre consideraram, que é a América Latina. E isso vai favorecer, inclusive, o México, vai favorecer muita gente. Então, o que acontece? Eles estão vendo eles perderem o poder de fato, e a cúpula do BRICS foi um sucesso, por mais que falasse que não foi. Porque houve muitos avanços em negociações ali, e em projetos, inclusive falando de dolarização. Então, a reação do Trump é para, de alguma forma, desestabilizar o Estado Nacional, as instituições brasileiras, e a partir daí viabilizar, não precisa ser o Bolsonaro, mas viabilizar que acabe com esse projeto de desenvolvimento do país. Então, os maiores inimigos hoje dos Estados Unidos, o Bannon falou, Guilherme, se eu não me engano, em 2022 ou 2023, que o Lula era o maior empecilho para o crescimento do conservadorismo no mundo. O Steve Bannon falou isso. E você vê que até agora não houve nenhum ataque direto do Trump ao Lula. Ataque direto não teve.
teve as instituições, teve o Alexandre de Moraes, teve as instituições nacionais, mas ao Lula diretamente não teve. E o Lula deu umas respostas muito boas para eles. Então é nesse cenário que a gente está vivendo agora, nesse momento. É tudo muito complexo, tá? Essa questão da infraestrutura digital, de comunicação, de informação, ela é vital. A gente precisa entender isso, que isso é um risco real. Para isso, o Brasil precisa urgentemente. Olha, Guilherme, eu não defendo assim, eu defendo o seguinte: o modelo chinês tem que ser observado, o modelo russo tem que ser observado, o modelo americano precisa ser observado, o modelo europeu. Mas o Brasil com todas as suas particularidades, precisa desenvolver uma soberania digital e informacional própria, que tem a ver com a nossa cultura, com a nossa forma de ser, com a nossa organização social. Então, a gente precisa urgentemente trazer esse debate à tona, para que a gente consiga, inclusive, ter segurança nesse mundo conflagrado que a gente está vivendo hoje. Perfeito. E concordo contigo. E, inclusive, isso é uma coisa que veio muito na minha cabeça, né? Tem gente que fala, não, mas é muito alarmismo, o Brasil não tá tão encurralado assim. Mas quando eu fui pra China, você sente isso tão na pele, assim. É uma coisa que tá presente muito no seu dia a dia, por exemplo. O fato de você ter que usar uma VPN para acessar praticamente tudo, acessar as redes sociais, o fato deles terem todas as próprias redes sociais deles, e não só isso, os sistemas deles são sistemas ali próprios, os mapas deles, enfim, tudo é muito próprio, e você percebe que isso está ligado com a questão de você tomar decisões estratégicas. Então, por exemplo, agora o Brasil está sendo um dos protagonistas de grandes mudanças, de grandes viradas de chave na história global. Então, por exemplo, você acabou de falar da cúpula do BRICS, em que está sendo discutida a desdolarização. O Brasil pode ser um dos pioneiros nesse processo. O Lula se mostra favorável a isso. A Dilma, no novo Banco de Desenvolvimento, se mostra favorável a isso. Mas como o Brasil vai dar esse espaço sem estar soberano? Por isso que a China, ela tem essa tecnologia própria para evitar essa espionagem. A Rússia já desenvolveu isso por muito tempo. E aí a pergunta que eu faço é, você acha que ainda dá tempo do Brasil conseguir ir atrás disso? Porque a China começou já muito tempo atrás. A Rússia nem precisa falar, né? A União Soviética ali do século passado. Você acha que ainda dá tempo do Brasil entrar nessa corrida para... Não corrida, mas passar a desenvolver a própria soberania digital, a soberania militar, enfim, tecnológica? E aí eu junto com uma pergunta que veio do Master Soft Love, que é: a brilhante privatização do sistema Telebrás foi a pá de cal e uma autonomia em telecomunicações? Na minha opinião, sim. Mas, enfim, agora eu deixo espaço para você. Não, concordo, sim. Quando o sistema Telebrás foi privatizado, o Estado perdeu o controle sobre várias infraestruturas de comunicação no país. Assim, foi mais um grande golpe. Em relação a gente construir nossas próprias alternativas, Guilherme, não é nem questão assim, nós estamos muito atrasados, talvez até demais, mas nós não temos outra opção a não ser começar esse processo de construção. Tá? Você tem uma turma, você falou do Iraporã, você tem uma turma aí, a rapaziada do software livre, são muito guerreiros. A gente tem gente incrível no país que é capaz de fazer nas universidades, nos movimentos sociais, que são capazes de desenvolver tecnologia própria. É importante, por exemplo, que a gente fala muito em software livre e em autonomia digital. Só que como que chega essa internet até os nossos computadores, os nossos aparelhos? É infraestrutura. Agora tem um acordo em que vai ter que o BRICS está pensando em desenvolver cabos submarinos de fibra ótica próprios do bloco. Então, assim, existe a intenção, existem verbas para isso. Agora, o que acontece é o seguinte, Guilherme, você já está no meio já passou da metade de 2025 e o que foi prometido de edital para ciência, para pesquisa de ponta, até agora não apareceu. Por quê? Porque você tem toda essa questão da briga do Congresso, com o orçamento apertado, esse arroxo fiscal que a gente vive. Então, assim, nós precisamos investir em ciência e tecnologia, nós precisamos investir em empresas que sejam soberanas, populares, criadas por brasileiros que atuem dentro do Brasil. Então, isso depende muito de vontade política também. Só que o lobby é enorme. Só para completar a fala, hoje a maior bancada que a gente tem no Congresso é a bancada do like, é a bancada que representa as Big Techs. Então, você já vê aí o tamanho do problema que a gente tem e como essa guerra tá cada vez mais quente.
Exato. Não, Comentando que a senhora está falando exatamente isso. Agora é a hora. Desculpa, Guilherme, só para completar. Perfeito, perfeito. Nós está batendo na tecla há muito tempo do que está acontecendo com o Brasil pensando em 2026. O que está acontecendo hoje é uma oportunidade única, é uma janela única de oportunidade que não somente o governo, não somente as instituições, mas a base democrática e progressista precisa aproveitar e não recuar, ir para frente, porque o que está acontecendo agora nós não esperávamos que acontecesse, e já que está acontecendo, a gente tem que aproveitar porque o momento é bom. Perfeito. Não, eu acho importantíssimo esse bate-papo. Inclusive, o pessoal tá pedindo para fazer corte. Certamente a gente vai fazer um corte aqui da live para TV 247. E eu gostaria de agradecer muito você ter vindo aqui, ter esclarecido. Acho que é uma participação que deveria acontecer mais vezes. Vamos chamar mais vezes para falar, porque é um tema que é muito estratégico, importante e um pouco comentado. E o pior, eu acho que muitas vezes é comentado de uma maneira leiga, assim, as pessoas, a própria mídia não está muito preparada para lidar com essas questões. Quando se fala, por exemplo, da China, dos aplicativos serem bloqueados, é muito mais no aspecto político que se aborda. Olha, a China é uma ditadura, lá não pode usar Facebook, ninguém fala dos outros aspectos que estão relacionados a isso, enfim. É só a ponta do iceberg, e quem dirá ainda mais aprofundar para outros temas que você trouxe no texto, como, por exemplo, a Lava Jato, que destruiu a indústria brasileira e tem tudo a ver com a nossa soberania. E não só a indústria, né, a questão de construção, mas como você colocou, a Odebrecht Defense, que poderia ter sido ali um marco inicial muito importante para o Brasil entrar no século XXI de vez, enfim. É uma tristeza. Então, acho que é um debate muito complexo, mas a gente tem que fazer. Então, agradecer mais uma vez e agora deixo um espaço para você, se você quiser divulgar as suas redes ou o trabalho que você faz, o espaço é todo seu. Então vou divulgar minha arroba, siga Rei Aragon, e o site que eu toco com a Sara Góes, que é minha companheira de escrita e de luta, que é o códigoaberto.net, onde é um espaço para a gente debater tecnologia, política e comportamento de uma forma com textos maiores, mais reflexivos, assim, é um lugar ali de encontro mesmo que a gente quer fazer, inclusive você também, Guilherme, convidado a escrever, você que gosta de tecnologia, gosta dessas disputas, é um espaço assim amador, mas feito com muito carinho para a gente debater esses temas de forma mais profunda. É isso, e agradeço a você, agradeço a toda a comunidade, e até a próxima aí, valeu, gente, boa noite. Perfeito, e aí só para fechar, eu coloco aqui na tela então o texto do Reinaldo que foi publicado hoje. Recomendo muito a leitura, tá ali no site do Brasil 247, ó, Brasil Sob Mira. Então é isso, Reinaldo, muito obrigado e até uma próxima, viu? Um abraço a todos, boa noite, boa noite.